tava falando aí que é difícil pra cacete ser treinador. Não, na verdade, assim, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, né? A resenha já começou, né, lá embaixo. Aham. Cara, é complexo, né? Não é assim, ser treinador, você jogar futebol, né? Eu conseguia ter um domínio, né, das minhas ações, daquilo que eu poderia fazer, pessoa, né? E, consequentemente, não que seja mais fácil, mas as ações, elas são mais individuais, se transforma isso numa equipe, no coletivo. E ser treinador, né, é uma missão porque você passa por várias esferas, né, é complexa, vamos dizer assim, a área administrativa, a parte gestual, a parte de relacionamento e vem a parte técnica e o principal no nosso país, a parte de resultados. A gente tem que ter resultado a todo momento. Então eu tive uma preparação bacana, 5 anos de preparação aí, tive os meus estágios, tive os meus cursos e tô aí na estrada. As coisas estão caminhando, feliz com tudo que vem acontecendo. É que você falou, você tá há 5 anos já nisso, mas você se aposentou de jogar há 5 anos, né? Quando você tava jogando, você já tava pensando nisso, vou acabar aqui, quero emendar para aprender o ofício. Eu sempre comento assim, né, que as pessoas comentam, pô, mas você parou de jogar e você tem que deletar o atleta e virar só treinador. Eu discordo um pouco, porque eu não posso apagar a minha história, né? Foi tão difícil eu construir o Elano que eu sou, né? Saí lá de Iracemápolis, cheguei à seleção brasileira, joguei a Copa do Mundo 2010. Então eu não vou apagar isso da minha história, né? Lógico que eu tenho que apagar como treinador as minhas ações, as minhas decisões, o meu comportamento, né? Mas assim, a minha relação, principalmente de vestiário, eu sei exatamente tudo que acontece, né? Eu fui o jogador bom, eu fui o jogador ruim, eu fui o jogador que deu certo, eu fui o jogador que deu errado. Então eu transitei em todas as situações. E eu trago isso para minha vida como treinador, né? E eu sempre digo que eu parei de jogar futebol e decidi ser treinador no campo. Porque eu sempre fui assim um cara muito próximo dos meus treinadores. Isso que é bacana. Eu sempre fui muito uma ligação próxima dos meus treinadores, como eu sempre fui muito curioso, eu era muito chato. Os treinadores meus falam, os meus ex-treinadores, que eu me perguntava para eles toda hora, por que eu tinha que fazer isso, né? E consequentemente é aquela coisa que eu sempre falo, o amor do que faz. E eu amo muito assim estar na beira do campo. Deus me deu um dom de jogar futebol. E eu acho que ele, não tenho dúvida, que ele não queria que eu saísse do campo. Então, de alguma forma, ele me estendeu um pouco mais a minha missão aí. Hoje Agora tu tá no Ferroviário? Na Ferroviária, em Araraquara. Entendi. E como é que tu foi parar lá, cara? Então, eu comecei, né, no Santos, eu encerrei minha carreira e continuei trabalhando no Santos como auxiliar 1 ano, né? Fizemos um trabalho bacana, trabalho de... Você foi auxiliar de quem? Eu fui auxiliar do Dorival Júnior e do Levir Coupe. Tá. Os dois. Depois eles acabaram saindo e eu assumi interinamente 9 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. Aí consegui dar continuidade no trabalho. Foi uma experiência fantástica trabalhar assim com os 2 treinadores e, consequentemente, os outros treinadores que eu trabalhei, né, como jogador, que não dá pra gente esquecer tudo que foi conduzido, né? Graças a Deus eu tive uma carreira bacana. E assim as coisas foram construindo, né? Eu fui para Inglaterra, tive um momento com o Guardiola também, que foi... Maneiro. Foi um momento assim, eu estava comentando, né, ali fora, que nós estávamos falando um pouco de futebol. Uma coisa que me marcou muito, estar com o Guardiola, de todo o treinamento, de toda a parte tática e técnica, porque eu acho que cada treinador tem a sua forma de trabalhar, a sua personalidade. Meu trabalho precisa ter a minha forma de trabalho. E o Guardiola, eu tive com ele até me zoou, né, brincou comigo na final do Mundial lá que eles ganharam lá do Barcelona. Foi 4-0. E ele brincou comigo e aí eu comentei com ele, falei, pô, professor, encerrei minha carreira e eu quero você treinador de futebol. Ele falou, primeira coisa que ele falou assim, você gosta? Eu falei, eu amo. Ele me deu um abraço e falou, puxa, como é bom, mais um que ama futebol. Legal, então isso cara. ficou marcado pra mim, sabe? Tipo assim, meu filho, é isso que você tem que fazer. Então é assim, eu procuro... a Ferroviária agora está sendo uma experiência fantástica. A gente está montando agora o time para o Campeonato Paulista do ano que vem. É uma casa que me acolheu muito positivamente. Então, assim, são escolhas que nos faz bem. Por exemplo, eu me sinto bem dentro de todas as dificuldades que eu estou te falando. Você tá há quanto tempo Ferroviária? Vai fazer quase 5 meses agora.
E aí você jogou a Série D. Série D. E aí, é que a gente tava falando lá embaixo, que é muito diferente da Série A, obviamente, mas assim, o time do Campeonato Paulista, que jogou e tudo, aí quando vira pra Série D já não tem mais ninguém. Normalmente troca todo os times mundo. do interior, ele acontece isso, né? Todos eles, a maioria. Mas Sai muda todo mundo. radicalmente, assim. Que nem E agora aí, como é que funciona esse processo para reconstruir o time e tal e jogar essas divisões? Porque isso é uma coisa que a maioria das pessoas não conhece, não tá familiarizado. Como é que é o futebol brasileiro nesse... Uma coisa que eu acho importante, assim, eu enfatizar, que é uma coisa assim, quando eu estava no Santos, eu sempre deixei bem claro que eu ia fazer a minha preparação. E eu transitei entre as divisões. E agora foi uma divisão que foi a Série D. Eu nunca joguei a Série B, Série C e Série D. Eu só joguei Série A como jogador. Mas como treinador, o alicerce para você construir uma nova carreira, eu acho que eu tem que passar por essas coisas. E muitas das pessoas me perguntam assim, pô, por que você não trabalhou na base? Eu falei, porque eu não fui convidado por ninguém. As pessoas me perguntam, pô, mas você já vai começar logo no Campeonato... Eu comecei no Campeonato Paulista como treinador fixo da Inter de Limeira, né? Mas por que você não começou na base? Eu não comecei na base porque eu não fui convidado. Entendi. Então, entendeu? Então, né? Então são coisas que eu começaria sem problema. Então eu tive que fazer o quê? Eu comecei o Campeonato Paulista e tive que dar os passos para trás. Não para trás, eu digo negativamente, mas por alicerce de carreira. Então a Ferroviária me ofereceu esse projeto de Série D. E foi um projeto fantástico, assim, nós não conseguimos acesso, mas eu não sei nem te explicar por que não consigo. Nós tivemos 20 vitórias dentro do campeonato e uma derrota. E não conseguimos o acesso. Mas teve mata-mata? Mata-mata e perdemos nos pênaltis. Então, assim, no meu modo de ver, é um regulamento que favorece o antijogo. Sim. Que favorece o antijogo, porque nós alcançamos todos os números possíveis. Eu fiquei 11 jogos sem tomar gol. Caramba. Entendeu? Eu alcancei todos os números cabíveis dentro da série e não consegui o acesso, porque eu não tive nenhuma vantagem de um empate. Né? Mas, assim, em tudo isso que eu tô mensurando para vocês, é assim... O meu foco total agora é fazer o Campeonato Paulista e, consequentemente, ir para a Série A. Porque eu me sinto preparado nesses 21 anos como ex-atleta, como atleta, transitando aí nos países, nos clubes, vivendo com mais de 35 treinadores. E eu acho que o meu momento aí está dando passo. Eu acho que os passos estão sendo lentos, mas eu acho que é importante para eu criar um alicerce bacana e seguir a minha carreira. Qual foi o treinador que você, assim... esse foi o melhor de todos que eu já tive? Cara, eu acho que eu vou cometer alguma injustiça se eu citar um. Porque eu costumo dizer uma coisa assim, pra gente ser bom, a gente tem que ter gente boa ao lado. Com certeza. Eu aprendi com muita gente boa. Falando de Brasil, assim, por exemplo, teve alguns treinadores que muitas das pessoas hoje não vai lembrar, os moleques mais novos, né? Eu pego o Geninho, que foi um cara que mais me deu oportunidade no profissional. Foi o cara que mais me colocou no momento. E vem Cabralzinho, Serginho Chulapa, né? E, cara, aí depois eu peguei Parreira me convocou para a seleção brasileira, a primeira convocação foi com o Parreira, o Muricy Santana, que nós ganhamos a Libertadores em 2011, Leão foi o cara que bateu o martelo para me colocar como profissional, que foi em 2002 aquele time, Diego Robinho. Sinistro esse time. Aquele time nosso, né, que ficou marcado aí pelos meninos da Vila, né? Porque os meninos da Vila já existiam, né, no Santos. A gente veio, né, deu uma recordada e eu costumo dizer que nós ganhamos o título de 2002, eu acho que nós resgatamos a dignidade do Santos. Eu costumo dizer assim, a importância da conquista. Porque o Santos passava por uma situação muito difícil. Feliz, né? Por ajudar um clube que eu amo muito, que eu gosto. E é isso. Os treinadores, o Leão, né? Eu trabalhei com o Rijkaard, Frank Rijkaard no Galatasaray, trabalhei com o Sven-Goran Eriksson no City. Né? Então, assim, foram treinadores que... Acho que eu transfiro o sucesso da minha carreira para os meus treinadores. Porque eles foram importantes, assim, em toda briga comigo, em todas as posições que eles me colocaram, todo o treino que eles faziam, e me ensinar alguma coisa.